Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Nesse vídeo agora a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos e de valorização, time esse de valorização que até que enfim deu uma engrenadazinha e conseguimos angariar quase que 11 cartoletas nessa última rodada. Bora lá pro vídeo então? Só essa aqui então foi a nossa pontuação do time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas. Fizemos 53,93, como falei, valorizamos quase que 11 cartoletas, certo? Aqui todos os jogadores aqui praticamente valorizaram, foram todos muito bem, tá? O Volpe mesmo sofrendo gols valorizou, o Egídio mesmo perdendo SG, né, deu uma roubadinha de bola, outra valorizou, Neto Borges foi muito bem, Miranda foi muito bem com SG, Vitor Cuesta foi a decepção, tá? Assim como Bosquilha também não jogou muito, Zé Rafael foi muito bem, tá? Fez uma boa pontuação. Patrick arrebentou, Luciano, até o Romarinho que estava bem desvalorizado, tá? E o Mosquito que não fizeram muita coisa, mas conseguiram trazer boas cartoletas aí, né, pro time do canal. Certo? Mas como eu sempre costumo dizer, esse time aqui não foi feito para pontuar, e sim para ganhar cartoletas. E dessa vez a gente alcançou nossos objetivos aí, que é sempre conseguir mais que 10 cartoletas por rodada, tá? Vamos vender esse time aí, vamos direto para a escalação então. Bom, mas antes aqui da gente ir diretamente aqui para os jogadores mais desvalorizados, as melhores opções para valorização, tá? Eu queria convidar vocês aí para jogar o Ligas do Mané, tá? ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas. Quem tiver afim ou quem gostar de jogar, apostar aí, né, em ligas, é só vir aqui e se inscrever, é muito fácil, intuitivo. Tem dúvida, chama o Mané aqui no WhatsApp, vou responder vocês com a maior atenção e o maior carinho, tá? Rodada nova já tá aberta as inscrições, já tem 11 inscritos. Aqui sempre na primeira página sempre vai ter as ligas de destaque, né, para se inscrever. A mensal de outubro já está aberta, né, porque a mensal de setembro já foi fechada, né. A gente está alcançando um bom número de times praticamente toda a rodada, certo? Se a gente vier aqui em ligas aqui, ó, a gente vai verificar aqui, ó, que a rodada nova já tem 12 times, né, tá atualizando a todo momento porque é automatizado. A anual deu bastante time, certo? Temos também a mensal de setembro, deu 40 times, certo? As rodadas de tiro curto estão indo muito bem, obrigado. Tá? A última rodada deu 97 times, a sétima deu 117, a sexta deu 113, a quinta deu 71. Então assim, ó, quem quiser se inscrever é só vir aqui, ó, ligasdomané.com.br, tá? Os ganhadores eu sempre publico aqui no Instagram e também dou publicidade aqui no vídeo, certo? Os ganhadores da oitava rodada, tá? Já foram publicados lá. Quem quiser seguir a gente no Instagram é só ir lá, Mané Cartola FC, tudo junto. É por lá no Instagram que eu atualizo os times, né, faltando alguns minutos para a rodada fechar, né? Uma hora, geralmente meia hora antes do mercado fechar. Boto alguns cardzinhos com dados interessantes aqui dos jogadores, certo? Tudo quanto é tipo de notícia que não dá para dar no vídeo, eu acabo publicando lá, movimento bastante o Instagram, certo? Se quiserem seguir lá, vou agradecer bastante. E é bom porque daí fica informado lá pelas ligas do Mané, fica informado lá alguns jogadores que eu acredito que são importantes para a rodada, coloco uns cards lá com vários dados, certo? Mas vamos lá. Tem muita enrolação, vamos direto já para o nosso vídeo, né? Vamos colocar aqui a variação, os goleiros mais valorizados, mas vamos no nosso querido Catimb States. Quem não conhece, catimbstates.com.br, melhor ferramenta aí do mercado para análise de estatísticas do Cartola, tá? É só ir lá direto no site, R$ 49,90, uma única vez, se torna sócio e ganha 10% de desconto se botar Mané Cartola, tudo junto, tá? Na hora de assinar. Vamos dar uma olhadinha aqui em goleiros, certo? Vamos botar os goleiros, né? Vamos ver quem é que está mais desvalorizado. Vamos fazer um pouquinho de maneira diferente, que rodada passada deu certo, que eu falei para vocês que não basta botar para valorizar, você tem que botar pensando em pontuar, que é o que está dando certo. Tá? Então vamos pegar as melhores opções para rodada pela média, tá? E vamos ver quem é que está precisando de pouco para valorizar. O Wilson é uma boa, tá? Vai enfrentar o Goiás, certo? A gente já viu já no vídeo do time principal que o Goiás não cede muito ponto, nem muita defesa difícil para goleiro jogando fora de casa. Vimos lá também que o Wilson tem médias melhores em casa do que fora, mas vira e volta, o Wilson pode dar uma mitadinha e tá precisando de pouco para valorizar. Então, de repente, aí tá valendo a pena, tá? Outra coisa, quem quiser saber mais dados, enfim, é só ir no cardzinho aqui, ó, do vídeo do time principal ou na descrição aqui embaixo, porque aqui no time de valorização não dá pra gente explorar muitas estatísticas, tá? Outro goleiro que eu acredito que é uma boa também é o Gatito, tá precisando de 1,70, tá? Bem menos do que ele tem de média, é um dos goleiros mais regulares do Cartola. O único problema desses dois goleiros é que vão enfrentar dois times que não estão cedendo muito ponto para goleiro, tá? Se a gente vier aqui, ó, casa fora, as últimas 5 rodadas, colocar goleiros, certo? E pontuação média cedida, ó, a gente vai perceber que o Goiás não cede quase nada. Pelo contrário, anda negativando todo goleiro que vai lá jogar em Goiás, certo?
Assim como o Furacão, onde é que tá aqui o Atlético? O Atlético já cede mais alguma coisinha, já tem um certo equilíbrio aqui, né? Uma certa regularidade. Pensando em valorização, de repente o Gatito aqui pode dar certo, tá? São dois goleiros que não estão tão baratos assim, mas estão entre os melhores do Cartola. Gatito pela regularidade e o Wilson pelas defesas difíceis que nós vamos ver já já, tá? O Jean tá sempre desvalorizado, sempre é uma boa para valorização, mas vira e volta anda decepcionando. Não gostaria de indicar ele nessa rodada, tem uma variação muito grande, tá? Teve pontuações negativas demais e vai enfrentar um Vasco, que em tese é um time que não cede quase nada de ponto para goleiro jogando em casa, né? Goleiro adversário, então é meio complicado. Vou dar uma olhadinha aqui. Vanderlei também não vem pontuando bem fora de casa, bem complicado de indicar. Olha só o Vanderlei, muito mal fora de casa. É um time de valorização, mas tem que se preocupar com a pontuação, porque esse Cartola tá diferente. Se não pontuar bem, não vai valorizar bem, tá? Lampoli, complicado. Marcos Felipe tem um clássico, não tem pontuações boas. Percebam que os goleiros que não estão precisando de pouco para valorizar, ou até mesmo de uma pontuação negativa, começam a valorizar, são goleiros que não têm boa média, não têm boa pontuação. Então eu prefiro, tá? E deu certo na rodada passada, escalar goleiros que têm uma média, um desempenho maior, com mais chance de pontuação, e assim eles vão valorizar, tá? E pensando nisso, tá? Eu vou no Gatito, certo? O Gatito deu uma negativada agora, mas até então era o goleiro com maior regularidade. Não estou dizendo pontuações altas, mas regularidade, era um goleiro muito regular. E acredito que o Wilson também pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos zagueiros, para a gente não perder muito tempo aí. Vamos lá, zagueiros pela média que estão desvalorizados, que vale a pena para valorização para essa rodada, tá? Vejo o Júnior Alonso como uma boa, porque ele tem uma média de 5.56, precisa de 4.10 para começar a valorizar. É muita coisa, mas é um goleiro que não está dependente só de SG, tá? Se perceberem aqui as pontuações, né, do Alonso, tá? Ele realmente consegue sempre atingir uma pontuação, né, maior do que 3, 4 pontos, tá? Aqui, ó, 5.7, 5.1, 6.5, 12.8, mas eu tenho que lembrar que as pontuações dele são melhores dentro do que fora de casa. Mas é um dos melhores zagueiros do Cartola, se não for o melhor nessa atualidade, de repente pode valer a pena o risco, certo? Eu acredito que o Sabino é uma boa, tá? Por mais aqui, ó, que o Goiás não ceda pontos para zagueiros adversários jogando fora aqui, ó. O Sabino bate pênalti, certo? É um zagueiro que já tem alguns desarmes na competição, tá? Tem 11 desarmes em 8 jogos. Tá precisando apenas de 1.60, de repente pode valer a pena. Não só ele, como o Gustavo Gomes também, tá? Vai jogar um clássico, geralmente clássico aqui, Corinthians e Palmeiras anda dando um jogo de poucos gols. De repente pode até ser um 0 a 0. E se tiver um pênaltizinho, às vezes, dependendo de quem tiver em campo, ele bate, tá? Então, de repente, pode ser uma boa também, tá? Vejo o David Braz também como uma boa, principalmente por causa do preço. Aqui o Gustavo já é um pouco mais caro, né? Mas o Sabrina é atrativo por causa do preço, assim como o David Braz, precisando de 1.80 para começar a valorizar. Mas eu vou bater de novo na tecla, tá? Muita gente deve ter ficado chateado, muita gente tá dizendo por aí que o Cuesta não dá mais para Cartola, não sei o que. Não, mas gente, aqui ó, o Inter é a defesa menos vazada da competição, tá? Tá entre as menos vazadas. E dentro de casa, se conseguir manter o SG, o Cuesta pontua muito bem. Ele não vem bem nos últimos jogos, não tá desarmando como ano passado, mas é um cara que tem potencial, é um cara que tem sangue, né? Como eu falei no outro vídeo do time principal, tem desarme no sangue, né? É porque ele não tá bem, é fase. Numa dessa aí ele melhora, precisa de pouco, tem potencial, acredito que deva ser uma boa sim, tá? Rafael Vaz também, ó, vejo como uma boa, mesmo precisando de 2.10 e a média ser de 2.98, sempre tem um chute fora da área, pode surpreender. Então, para zagueiros, para valorização, não tá ruim essa rodada não, tá? Para escalar, para pontuar, puramente, talvez não seja a melhor rodada, né? Mas para valorizar, tem algumas boas opções sim, tá? Tem algumas boas opções. Eu vou com o Cuesta, tá? Pela possibilidade real do Inter manter o SG. Já falei no vídeo principal, o Ceará vai muito desfalcado para lá. O Inter sofreu 2 gols no último jogo de bobeira, saída de jogo ali errada, e depois foi um pênalti, tá? Mas o Inter ainda é uma das melhores defesas da competição. Dá para dar uma arriscada, principalmente se for levar em conta a valorização. Tava muito disposto aqui, ó, a escalar o Gustavo Gomes, certo? Mas fico um pouquinho receoso por causa de cartão, é clássico, ele é meio esquentadinho, ele dá uns carrinhos doidos de vez em quando, né? E o David Braz aqui, ele tem mais uma vertente de cartola, né? Mais apurada do que o Gustavo Gomes. Ele é porque tá no banco, vai substituir agora o Jeromel que foi expulso, mas é um cara que sempre pontua bem, tá? Até vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Catimba States. Vamos dar uma olhadinha, zagueiro, pontuação média, conquistada e cedida. Aqui o Bahia tá bem equilibrado, né? Aqui o Palmeiras já não tá muito. Deixa eu dar uma olhadinha em desarme, que a gente já viu isso no vídeo principal, mas eu vou mostrar aqui rapidamente, que eu acho que sempre vale a pena, mesmo sendo time de valorização, tá?
Ó, o Grêmio desarmando muito e o Bahia também cedendo bastante. Aqui já nem tanto. Eu acredito que eu vou com o David Braz, tá? Mesmo sabendo da possibilidade real aí do Grêmio perder o SG, o Grêmio não vem bem, tá? Mas eu acho que eu vou com o David Braz aqui para valorização. Acredito que o pouco que ele precisa aqui para começar a valorizar, né? 1,80 com média de 3,28, tá tendo uma certa regularidade aí, não negativo ainda. De repente aí pode dar certo para valorização, tá? Não estou falando em SG, inclusive vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui em desarme, né? Que é sempre bem importante. Ó, o Alonso vem desarmando muito, Rodrigo Caio, tá desarmando bastante, certo? Dos zagueiros disponíveis para a rodada é o segundo que mais desarma, tá pensando em fazer 2,20, é um clássico, mas o Rodrigo Caio vem muito bem, tá com uma regularidade muito boa, aqui ó, pode surpreender, tá? Pode surpreender, principalmente para valorização. Cuesta tá muito barato, realmente não dá para deixar de escalar o Cuesta para valorizar, né? Sabino vejo como boa opção, vejo até o Maidana como boa opção, tá? Mostrei no vídeo time principal, ele é um zagueiro que já tá com 2 gols, vem surpreendendo bastante, tá? Então para zagueiro para valorização, tem algumas boas opções aí para rodada sim, certo? Eu vou optar ali, né, já que eu tô botando o Cuesta que tá custando 10 cartoletas, eu vou botar o David Braz, porque o preço também influencia um pouco na valorização, certo? Vamos ir com um pouquinho mais comedido aí. Certo? Mesmo porque tem outras posições aqui, outros jogadores que eu quero botar aqui que estão um pouquinho mais salgadinhos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pela média. Saravia precisa 4,70, tem uma média de 8,58, mas está muito caro para valorização. O Guga está super valorizado. Quem é desses daqui que tem a melhor média que está bem desvalorizado? Mesmo o Bragantino tirando SG, ainda tem chance de recuperar porque é um cara que pontua em vários scouts, o Reinaldo. Reinaldo para valorização acho uma boa, tá? Deu uma negativada justamente no último jogo, por isso que ele está desvalorizado, mas é um cara que pontua em vários scouts, tanto defensivos como ofensivos, mesmo perdendo SG, tem chance real, né, de conseguir uma boa pontuação, uma pontuação acima do 1,80 que ele precisa para começar a valorizar, tá? Tá salgadinho? Tá salgadinho, mas é a melhor opção para valorização, assim eu vejo, certo? Outro bom lateral, de repente, para valorizar, Guilherme Santos, tá com uma média de 3,67, mostrei isso no time principal, certo? Os laterais do Botafogo estão surpreendendo, estão jogando bem, e apesar de ter dado uma negativada aqui contra o Internacional, ó, percebam que ele mantém uma certa regularidade, mesmo perdendo SG, ó, 7,3 com uma assistência, 4 desarmes contra o Flamengo, perdendo SG, 2,3, tá? Então é um lateral que, de repente, para valorização, tá valendo a pena. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, laterais. Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Ó, o Botafogo é o time que mais desarma com seus laterais fora de casa. E o Atlético Paranaense vem cedendo uma quantidade razoável, tá? De repente, para valorização aí, né? Nosso querido aqui, Guilherme Santos, de repente tá valendo a pena, tá? O Isla, por mais que tenha feito aquele pênalti tudo para valorização, acredito que tá valendo a pena, tá? Veio muito bem os 2 primeiros jogos. Deu 2 assistências contra o Bahia, né? É um cara que tem um vigor físico muito grande. Teve um azar, fez o pênalti, Flamengo perdeu o SG, né? Mas pro clássico, de repente, aí pode dar certo. Outro bom lateral aqui, tá? Que pode dar certo para valorização é o Moisés, tá? O Internacional vem muito bem defensivamente, tem uma média muito boa aqui, ó. Pode ver, ó, uma regularidade tremenda, tá? E precisa fazer bem menos do que a média dele. De repente, aí o Moisés pode ser uma boa também, tá? Guilherme Santos vejo como uma boa. Isla um pouquinho arriscado, é clássico, né? Um cara de muito vigor físico, né? De repente, dá outro carrinho daquele ali, é até expulso. Jefferson também vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos por uma valorização. Percebam que o Jefferson aqui, ó, mesmo o Goiás sofrendo gols praticamente todos os jogos, ele consegue te entregar alguma coisa, tá? Então também vejo com bons olhos, ainda mais se a gente levar aqui em consideração aqui, ó, e no cruzamento scout, tá? O Goiás aqui é um dos times que mais vem fazendo desarme com seus laterais dentro de casa. Vamos ver pontuações médias aqui rapidamente, laterais. Já mostrei no vídeo principal, mas, ó, cruzamento de scouts aqui fica interessante, tá? Ainda mais levar em consideração que o Curitiba tá com grande dificuldade de fazer gols, certo? De repente pode dar certo, até um SG aí. Então assim, ó, pra pontuar, eu falei lá no Twitter, tá até difícil pra escalar, mas pra valorizar, certo? Até que tá razoável, tá? Tem algumas boas opções aí pra valorização, tá? Inclusive eu tava até pensando, como eu já tô indo aqui, ó, com o Reinaldo, que é um cara relativamente caro, né? De repente eu vou com um lateral um pouco mais barato, pensando na valorização, tá? O Reoela aqui, ó, tem uma regularidade tremenda, só não pontua melhor porque o Grêmio tá perdendo SG direto, é um cara de muito vigor físico. O Jefferson acabei de mostrar, tá? Me chama a atenção pela regularidade dele, né? Mas a gente sempre tenta ficar com a média maior, enfim. Parava muito caro. Eu acho que eu vou com o Guilherme Santos, tá?
O Guilherme Santos vinha com uma regularidade boa, sofreu aqui, ó, deu uma negativada, agora fez 5 pontos, mas tá precisando de pouco para começar a pontuar, tá? O Atlético Paranaense não tá bem, o Botafogo tá se mostrando um time que tá ajeitando ali a casinha ali atrás, tá? Então eu acredito que eu vou com o Guilherme Santos mesmo. Queria muito, sinceramente, queria muito ir com o Isla de novo, mas não quero dar morro em ponta de faca, tá? E o Jefferson tá me puxando assim, o olho tá puxando pro Jefferson, entendeu? Porque o Curitiba tá com muita dificuldade de fazer gols. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Jefferson porque o preço dele é muito atrativo e para um time de valorização isso diz muito, tá? Então vou botar o Jefferson para valorização. Vamos lá pro nosso meio de campo. Vamos lá pros nossos queridos meias. Quem é que tá com uma boa média e precisa de pouco para começar a valorizar? Tá difícil. Se a gente olhar, Felipe Bastos é o jogador entre os meio-campistas com melhor média que menos precisa de ponto para começar a valorizar. Só que ele é um cara que oscila demais. Eu já falei no time de vídeo principal, tá? Mas eu acredito que um time de valorização tá valendo a pena. Inclusive, eu tô pensando seriamente em botar ele, tá? Eu sei que ele oscila demais, certo? Mas como ele dos meias que tem a maior média aqui, entre os meias com maior média, né? Com melhor desempenho, ele é um dos que está precisando de menos aqui, ó. 2.70 para começar a valorizar. Acredito que de repente possa dar certo, tá? O Dodge também precisando de 2.20 contra o Flamengo. O Dodge não é um cara muito faltoso, tá? Em 8 jogos só um cartão amarelo. É um volante que joga limpo. Também vou escalar o Dodge, tá? Porque clássico geralmente é um jogo mais pegado, né? Pode possibilitar as roubadas de bola, né? E ele também me deixou na mão no time principal na última rodada. Só fez 0.8, né? Então eu vou ver se ele me devolve as roubadas de bola que eu escalei por causa das roubadas de bola, né? 2.80 o Eric, não tem como, 2 jogos, né? O Atlético não tá bem. Daniel Bessa pode surpreender, tá? Pode surpreender contra o Curitiba, né? Pode, pra mim é um dos melhores jogadores aqui do Goiás. É o cara que bate algumas faltas, tem pênalti a seu favor, tá? Oscila, mas quando vai bem te entrega bons pontos, né? O Curitiba não tá bem na competição, assim como o Goiás, mas o Goiás vai jogar em casa e o Daniel Bessa é um bom jogador, de repente aí pode dar certo, tá? De repente pode dar certo. Patrick muito valorizado, Hernandes tá complicado, já não é mais aquele Hernandes. Aqui tem outro jogador que de repente pode ser bom, tá? Pode valorizar bem, né? Pelo que vem jogando internacional, líder da competição, enfim, né? Dentro de casa tem uma regularidade muito boa. De repente aqui, ó, pode ser o Bosquilha, tá? Botei ele no último time de valorização, ele negou fogo, mas o confronto agora é favorável, de repente pode dar certo. Tô muito propenso em botar o Bosquilha, certo? Se eu não botar o Bosquilha, vai ser o Daniel Bessa com certeza, ou talvez um 4-4-2. Vamos dar uma olhadinha como é que tá de atacante ali, tá? Vamos ver aqui. Gabriel não. Vamos ver aqui, Everton Ribeiro tá jogando muita bola. Vamos lá, vamos botar o Bosquilha. E vamos ver como é que tá de atacante, né? De repente pode ser que fique bom. O Wellington Paulista pode surpreender. Precisa de menos 0.20, tá? Contra o Sport. Sport que anda sofrendo alguns gols aí de atacante. Vamos dar uma olhadinha. Né? Atacante. Gols. É importante, né? Uma olhadinha. Ó, o Sport fora de casa já tomou gol de atacante. Fortaleza anda fazendo em casa. De repente para valorização ali, ó. Pode ser interessante ali o Wellington Paulista, tá? Para valorização. Nessa página aqui, tá? Dos mais desvalorizados pela média, né? E pela possibilidade real aí. Vejo o Wellington Paulista com boas possibilidades, tá? E é claro, Savarino aqui menos 1.60. Sempre pode, né? Se ele fizer qualquer coisinha contra o Santos, vai valorizar e valorizar bastante, tá? Tô tentando mostrar de maneira macro para vocês. Depois a gente vai direto para a escalação e como eu gosto de fazer, tá? Mas aqui no último vídeo reclamaram que eu não mostrei os mais desvalorizados. Então agora eu tô mostrando, tá? O Elton aqui, ó. Tem uma média não muito boa, vai enfrentar o Fortaleza muito dependente de gol. Daniel já mostrei ali, talvez possa dar certo, né? Acho complicado. É que a média desses jogadores aqui, ó, não habilita eles a serem escalados, porque esse ano tá complicado, tá? Se não pontuar bem, não valoriza, tá? Gustavo Verreades talvez. Felipe Luiz pode dar certo, tá com uma média ruim, mas precisa de 0.80 para começar a valorizar, né? É um clássico, é um cara que não é tão faltoso assim, é bem disciplinado, só tem um amarelo em 7 jogos. É um grande ladrão de bola, pode ser que dê certo. Tá? Victor Cuesta já tá no nosso time, já falei dele. Jefferson também tá no nosso time, já falei dele. Sanches tá precisando de pouco, mas tá num momento muito ruim, complicado, entendeu? Então a gente tem que dar a opção aqui para jogadores que estão com boas médias e precisando de pouco para valorizar. Ó, até mesmo o Renato Kaiser, ó, precisa de 1.10, tá com uma média de 6.05, tem 2 jogos, mas tá com essa média por causa do gol que fez contra o Fluminense. Acho complicado contra o Vasco, né? Uma das melhores defesas da competição, mas vai que dá certo, né? Então assim, ó, para valorização, vocês vejam como a gente tá vendo os que precisam de menos para valorizar, como é complicado, ó, por causa da média. Então assim, ó, eu prefiro,
Ó, o Henrique pode ser uma boa, tá? Precisando de 1.30, tá? Com média de 2.82, de repente para valorização pode estar valendo a pena. Então eu prefiro olhar por outra perspectiva, eu prefiro olhar por aqui, ó. Vamos botar atacantes, por exemplo, que a gente estava fazendo anteriormente, né? Média. Vamos lá. Atletas, todas as posições, atacantes, pela média. Vamos lá. Esses atacantes aqui, ó, todos eles estão bem valorizados. O mais valorizado é o Renato Kaiser, como eu falei anteriormente, mas acho complicado. O Elber pode surpreender contra o Grêmio. O Grêmio está sofrendo muito gol e o Elber vem com uma certa regularidade. Se a gente verificar aqui, ó, não negativou ainda. De repente, para um time de valorização pode dar certo, tá? Pode dar certo. Ainda mais se levar em consideração que o Grêmio está com dificuldades ainda, sofrendo gols todo jogo, tá? O Marinho, né, pela regularidade dele, precisando fazer 2.20, certo? Com uma média de 4.45 também habilita ele, ainda mais se a gente levar em consideração aqui que a média do Romarinho é melhor em casa do que fora. Perceba aqui a regularidade do Romarinho, sensacional, né? Tudo bem que às vezes ele vai ali faz 0.4, 1.4, 2.3, mas no geral ele te entrega 3, 4, 5 pontos e às vezes dá uma mitadinha, tá? Então é um jogador muito rápido, muito participativo, né? É um jogador bom pra cartola, né? Pra sempre te entregar alguns pontinhos e agora quando ele tá precisando de 2.20, de repente pode dar certo, tá? Robson fora de casa não acredito muito, né? Apesar que o Robson aqui tem melhores pontuações fora de casa do que dentro, de repente, ó, pela regularidade dele, né? E porque queira ou não queira, o Goiás andou sofrendo alguns gols aí dentro de casa. De repente aí pode dar certo, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Jogos. Tudo isso eu já mostrei lá no vídeo do time principal, tá, gente? Mas volto a mostrar aqui de vez em quando, até mesmo pro pessoal dar uma olhadinha depois lá no vídeo, tá? Olha só. Como o Goiás anda sofrendo gols dentro de casa. Em 4 jogos sofreu gols em 2 oportunidades. Então tem uma certa, né? Tem uma perspectivazinha aí, de repente dá certo. E como ele é um jogador barato, tá precisando de pouco para começar a valorizar, de repente pode emplacar, tá? Elton Paulista. Igor Catatal tá muito barato, dá até vontade. Eu não sei se ele vai jogar. Elton nem pensar. Marcos Paulo é atrativo, mas tá com uma média muito ruim, é um clássico. Diego Souza, se fizer gol, com certeza vai valorizar e valorizar bastante, mas é um cara que tá muito dependente de gol aqui, ó. Fez 9.6, fez um gol. Os demais jogos não fez, né? Complicado. E como eu botei o goleiro do Bahia no meu time principal, não vou escalar não para não ficar torcendo contra, né? Então, eu acho que eu já tô decidido, tá? Já tô decidido. Eu vou escalar o Wellington Paulista, né? Pensando em gol, né? O cara é matador. O Romarinho tem mais regularidade, mas para valorização de repente pode dar certo, tá? O Robson aqui tá bem desvalorizado, tá? De repente também pode dar certo. Ele joga melhor fora de casa do que dentro. Meu terceiro atacante é que tá complicado. Só se eu dobrar o Fortaleza. Mas eu acredito que eu vou no 4-4-2. Ultimamente tá melhor jogar com meia, né? Do que com atacante, tá? Meias. Um pouco. Daniel Bessa, tá? Eu vou com o Daniel Bessa aqui, porque é um cara que pode surpreender, tá? Bate pênalti, certo? De repente aqui, ó, pode dar certo. Como a gente viu aqui, ó, dentre os meias, ele é um dos que menos precisa de pontos para começar a valorizar e tem uma média razoável, tá? A gente vê aqui, ó, Daniel Bessa, onde é que tá? Nosso querido Bessa aqui, ó, tá com uma média de 4.62, precisa de 1.40 para começar a valorizar. E é um cara que rouba algumas bolas, tá? Já tem 13 roubadas de bola em 6 jogos, a média é de 2 por partida. Se ele roubar 2, já não vai negativar, né? Já não vai desvalorizar, vai pelo menos entregar alguma coisa aí pro time de valorização, né? De treinador, vamos dar uma olhadinha os treinadores mais desvalorizados que a gente tem aí. Vamos lá, técnico. Primeiro pela média, vamos ver os mais desvalorizados aqui pela média. Ó, o Jorginho, tá? Tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar e é o que tem a melhor média dos que estão mais desvalorizados. Certo? Guto Ferreira fora de casa complicado. Renato 2.80 não vive um bom momento. Daria até para arriscar mais, mas não tá muito bem, né? Realmente aqui, ó. Ser sincero para vocês, para valorização, tá? Mesmo jogando fora de casa, de repente o Jorginho pode ser uma boa, tá? De repente o Jorginho pode ser uma boa. Né? O Jorginho, desde que chegou aqui, ó, fez boas pontuações. Só agora contra o Galo, quando perdeu, certo? Porque defensivamente ele deu uma ajeitadinha no time, tá? Do Curitiba, né? De repente pode dar certo. Vou fazer o seguinte. Mas eu tô com o Daniel Bessa ali, né?
Complicado técnico para valorização, se bem que pontuação não importa para esse time, né? O importante é a valorização, né? Renato, não tô indo com ninguém do Bahia, mas daí vou ter que torcer contra o meu goleiro do time principal. Complicado, né? Guto Ferreira contra o Inter, nem pensar. Wagner Mancini também não. Thiago Largue. Pode ser, mas daí eu estaria torcendo. O que eu vou fazer é o seguinte, gente. Vou deixar o Robson aqui, porque ele precisa de pouco para começar a valorizar. Vou botar o Thiago Largue para valorização, tá? Não tá com uma média muito boa, enfim, né? Mas vou deixar assim, porque daí eu boto o Daniel Bessa de capitão. E de repente dá uma alavancada na pontuação desse time do canal aqui no time de valorização. Que não é a intenção desse time, tá? Esse time de valorização foi feito para ganhar cartoletas. Para você vir aqui na falta de cartoletas, buscar um outro jogador e colocar no seu time para ver se alavanca, né, a valorização do seu time, certo? Então a gente vai fechar assim por enquanto, tá? Custando 104,20 cartoletas. Esse aí é o nosso time de valorização do canal para a 9ª rodada, tá? Fiquei meio ali em dúvida ali com o Robson ali na frente, né? Porque eu tô com o Jefferson atrás, botei o Thiago Larga, mas como é um time de valorização, não importa. Todos eles estão precisando de pouco para começar a valorizar e ganhar cartoletas. Esse é o sentido desse time. Fechou, gente? E esse aí é o nosso time de bons e baratos do canal. Fez 33,85. Não dá para ser feliz em tudo, né? O time principal do canal fez 84 pontos, o time de valorização valorizou quase 11 cartoletas, né? E esse time, o de bons baratos, que nas últimas 2 rodadas tinha sido o melhor time do canal, tinha pontuado mais, enfim, né? Fez poucos pontos nessa rodada. Que também quem acompanha o canal sabe que time de bons baratos não é para pontuar bem, é para você vir aqui buscar um ou outro jogador na falta de cartoleta para encaixar no seu time. Valorização e bons baratos é praticamente para isso, tá? Claro, tirando o pessoal que joga aí ligas apostadas de time mais rico, né, de patrimônio, certo? Mas assim, ó, não vou negar para vocês, teve gratas surpresas aqui, tá? Teve gratas surpresas aqui, certo? Por exemplo, Vinícius, apesar de não fazer gol nada, fez 4,80. Poderia estar no seu time principal. Benítez arrebentou, 8,30. Tinha dito na live que tinha muita regularidade. Quando desse assistência ou desse gol, ia dar uma mitadinha. Edson, falei muito bem dele na live também. Um dos maiores ladrões de bola em meio de campo aí no Cartola. Fez um gol, deu uma mitada, tá? Marquinhos, também falei dele, que era um jogador de regularidade. A hora que fizesse um gol ia dar uma mitadinha. Então teve umas peças raras aqui, ó. E sempre tem aí uns 3, 4, 5 jogadores no time de bons baratos que dá pra você levar pro seu time principal. Isso aí é de certeza. Mas vamos vender nosso time, né? E fazer como a gente sempre faz aí. Feito, gente. Tem o nosso time de bons baratos do canal, tá? Como a gente sempre faz, deixei ele já pronto, certo? Todos eles aqui tem um motivo de se escalar, tá? Aqui a defesa eu tô dobrando aqui o Wilson e o Sabino, porque defensivamente são os destaques do Curitiba, tá? O Jorginho, tanto é que o Jorginho aqui é o treinador do time aqui do time de bons baratos do canal. Por quê? Porque no time de valorização eu tô apostando no Goiás, aqui no bons baratos eu tô apostando no Curitiba. Ah, Fabiano, por que tu tá fazendo isso? Primeiro porque os jogadores de Goiás estão bem desvalorizados, certo? E eu vejo uma possibilidade ali real, de repente, deles vencer o jogo ou no mínimo valorizar bem, certo? Ah, e por que tu tá indo agora com a maioria, a defesa praticamente dobrada do Curitiba e do treinador? Porque aqui eu já mostrei no time principal, mas vou mostrar de novo, tá? Existe essa oscilação, certo? Aqui, ó, o Curitiba, o Goiás dentro de casa, tá? De 4 jogos marcou gols em 3 oportunidades, tá? E o Curitiba fora de casa em 4 oportunidades não sofreu gols em 2, tá? Então existe uma possibilidade de repente aí real, e queira ou não queira aqui, ó, o Wilson tem algumas boas pontuações fora de casa, oscila bastante, como eu tô falando, oscila, eu tô arriscando um pouquinho, mas dentro dos goleiros, até 10 cartoletas, que é o teto desse time, eu estipulo 10 cartoletas, não passa de 10 cartoletas, o jogador eu não boto nesse time, tá? E o time também no total não pode passar de 100 cartoletas, senão não seria bons e baratos, daí enxertar é fácil você fazer um time, né? Eu vejo o Wilson como uma boa possibilidade, assim como o Sabino, tá? Assim como o Sabino, que tem uma regularidade tremenda e é um dos cobradores oficiais de pênalti do Curitiba. Chega bem à frente, cabeceia bem, desarma algumas bolinhas. Se a gente ver aqui, ó, Sabino, né, o zagueiro, a gente vai verificar o seguinte, que na média tá entre os melhores aqui, ó, disponíveis para rodada. E desarme, tá? Ele não tá muito longe não, aqui, ó, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo em desarme, disponível para rodada, tá? Então não é de toda loucura minha não, tá? Rodrigo Caio, já falei dele no vídeo principal, certo? É um cara que vem com muita regularidade, começou a roubar algumas bolas.
Não pontua melhor porque o Flamengo anda perdendo SG toda rodada, certo? Então acredito que para bons e baratos tá valendo sim. Nino, já falei dele no canal do time principal. É um jogador com muita regularidade. Tá entre os laterais, tá com maior número de desarmes, tá? Na competição. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu mata a cobra e mostra os pau, né? Desarmes. Ó, o Nino tá aparecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, em quinto. Tá? Então todos eles aqui têm uma razão de ser. O Bosquilha porque o Inter é líder da competição. O Bosquilha tem pontuações melhores dentro de casa. O Ceará tá indo um pouco fragilizado lá para Porto Alegre, bem desfalcado. O Michel Araújo porque é o líder, né, em jogadores de meio de campo que mais sofre faltas e vai ser um clássico e tem uma regularidade tremenda. O Andrei tem uma boa regularidade, foi mal aqui na segunda rodada, mas vale a pena, tá? O Vasco tá lá na ponta de cima da tabela e vai enfrentar um Atlético Goianiense que tá lá no Z4, certo? Então vale a pena. Luciano tá num momento sensacional no São Paulo. Tá, tem a confiança do Diniz, vai enfrentar um Bragantino que sofre gol todo jogo. Tá? Romarinho, tô escalando ele pela regularidade, certo? Assim como o Marquinhos, também tô escalando ele pela regularidade, tá? E geralmente o jogo Fortaleza Sport é um jogo de bastante gols. O Jorginho já falei, né? O porquê que eu tô escalando ele. Então assim, ó, um time bem barato, bem acessível. Custando apenas 94,50 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal. Não é aquele time para pontuar daquela mitada, mas é um time para você vir aqui buscar um outro jogador na falta de cartoletas aí, para você completar o seu time aí, seguir a sua intuição. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Time de valorização do canal escalado, time de bons e baratos escalado, time principal já foi escalado no outro vídeo, tá? Então os 3 times do canal já estão escalados, né? Porque aqui no canal é o seguinte... A gente tem 3, eu tenho 3 times aqui no canal, não tem 10, 20 para mostrar depois só o melhor, não, é 3 times só, certo? Vai ter live quarta-feira, 1 hora da tarde, a gente pode tirar todas as dúvidas. No mais, um grande beijo de coração. Quem puder deixar um like, agradeço também, certo? Quem não for inscrito, convido desde já a se inscrever no canal, tá certo? Forte abraço, pessoal, até a quarta-feira na live, vamos que vamos, fui!